Maldito Dinheiro, do economista e escritor francês Frédéric Bastiat, é uma obra que explora com profundidade a natureza e as implicações econômicas do dinheiro. Publicado originalmente no século XIX, este livro se destaca pela clareza e perspicácia com que Bastiat aborda temas complexos da economia, tornando-os acessíveis ao público em geral. Bastiat, conhecido por seu estilo didático e argumentação lógica, utiliza nesta obra uma combinação de crítica social e análise econômica para desvendar os efeitos do dinheiro nas relações humanas e na sociedade. Ele questiona as percepções populares sobre riqueza, destacando as consequências não intencionais das políticas monetárias e as distorções que o uso do dinheiro pode causar na economia. O livro oferece uma reflexão crítica sobre como o dinheiro pode ser tanto um facilitador do progresso econômico quanto uma fonte de corrupção e desigualdade. Bastiat discute o papel do governo na regulação do dinheiro, a inflação, o crédito e a dívida, bem como os perigos das intervenções excessivas do Estado na economia. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar todos vocês a se inscreverem no nosso canal. Além disso, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com os amigos que também são apaixonados por economia e filosofia. E, é claro, não hesitem em comentar. Você sempre quis dominar o inglês? Agora é a sua chance! Apresentamos o método dinâmico e personalizado do professor Alexandre Lacerda. Mais informações na descrição. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Esse trecho discute a diferença entre a verdadeira riqueza e a simples acumulação de dinheiro. O autor argumenta que o ouro e outras formas de dinheiro são apenas meios para facilitar a troca de bens úteis. E se o ouro é considerado como uma riqueza, a conclusão natural é que as transferências de dinheiro acontecem entre os homens, mas não há progresso geral. É exatamente o que eu disse quando começamos. Se, pelo contrário, você olhar para uma abundância de coisas úteis, adequadas para satisfazer nossos desejos e nossos gostos, como as verdadeiras riquezas, você verá que é possível a prosperidade mútua. O dinheiro serve apenas para facilitar a transmissão dessas coisas úteis de um para outro, e pode ser feito igualmente bem com uma moeda de metal raro como o ouro, com uma libra de material mais abundante como a prata, ou com 100 pesos de metal ainda mais abundante como o cobre. De acordo com isso, se os franceses tivessem novamente à sua disposição tanto de todas essas coisas úteis, a França seria 2 vezes mais rica, embora a quantidade de dinheiro em espécie permanecesse a mesma. Mas não seria a mesma coisa se houvesse o dobro do dinheiro em espécie, pois nesse caso, a quantidade de coisas úteis não aumentaria. A verdadeira riqueza, segundo ele, está na abundância de bens que satisfazem as necessidades e desejos das pessoas. Portanto, uma sociedade se torna mais próspera quando há mais bens úteis, independentemente da quantidade de dinheiro em circulação. Aumentar a quantidade de dinheiro sem aumentar a disponibilidade de bens não resulta em progresso, pois a riqueza real vem da produção e distribuição desses bens, e não do acúmulo de dinheiro em si. Este trecho ilustra uma falácia comum sobre a economia e a distribuição de riqueza. Usando uma metáfora de um jogo com fichas e francos, o autor explica que aumentar o número de fichas, representando dinheiro, sem aumentar a quantidade de francos, representando bens ou valor real, não resulta em mais riqueza real para todos. Seu raciocínio é aparentemente sadio, eu lhe concedo, e é por isso que a ilusão que ele esconde é tão comum. Entretanto, vamos examiná-la um pouco. 10 pessoas estavam em jogo. Para maior facilidade, eles tinham adotado um modelo onde cada um recebia 10 fichas e, em contrapartida a estas, tinham colocado 100 francos sob um castiçal, de modo que cada conta correspondia a 10 francos. Após o jogo, os ganhos eram ajustados e os jogadores tiraram do candelabro tanto os 10 francos quanto representariam o número de fichas que possuíam. Ao ver isto, um deles, talvez um grande aritmético, mas um argumentador medíocre, disse: Senhores, a experiência invariavelmente me ensina que, no final do jogo,
eu encontro um ganhador na proporção do número de minhas fichas. Vocês não observaram o mesmo em relação a vocês mesmos? Portanto, o que é verdade para mim deve ser verdade para cada um de vocês, e o que é verdade para cada um deve ser verdade para todos. Portanto, todos nós deveríamos ganhar mais, no final do jogo, se todos tivéssemos mais fichas. Agora nada pode ser mais fácil. Só temos que distribuir o dobro do número. Isto foi feito, mas quando o jogo terminou e eles foram ajustar os ganhos, descobriu-se que os 1000 francos sob o castiçal não tinham sido milagrosamente multiplicados, de acordo com a expectativa geral. Eles tiveram que ser divididos proporcionalmente, e o resultado obtido, quimérico o suficiente, foi este. Todos tinham, é verdade, um número duplo de fichas, mas cada conta, ao invés de corresponder a 10 francos, representava apenas 5. Assim, ficou claramente demonstrado que o que é verdade para cada um, nem sempre é verdade para todos. Na história, os jogadores dobram o número de fichas, mas o montante total de francos disponível permanece o mesmo. No fim, cada ficha vale menos, demonstrando que a simples multiplicação de dinheiro não aumenta a riqueza real. A lição é que o valor do dinheiro depende dos bens e serviços que ele pode comprar, e não apenas da quantidade de dinheiro em circulação. Portanto, o que pode parecer uma solução simples e lógica em um nível individual, ter mais fichas, não se aplica da mesma forma quando considerado coletivamente. Este trecho discute o valor do ouro e da prata e suas implicações econômicas. Até um certo ponto, ouro e prata têm um valor. Para obter este valor, os homens consentem em dar outras coisas úteis que também têm um valor. Quando, portanto, existem minas num país, se esse país obtém delas ouro suficiente para comprar uma coisa útil do estrangeiro, uma locomotiva, por exemplo, enriquece com todos os prazeres que uma locomotiva pode produzir, exatamente como se a máquina tivesse sido fabricada em casa. A questão é, se gasta-se mais esforços no primeiro processo do que no segundo? Pois, se não exportasse este ouro, depreciar-se-ia, e algo pior aconteceria do que o que por vezes acontece na Califórnia e na Austrália, pois lá, pelo menos, os metais preciosos são utilizados para comprar coisas úteis feitas em outro lugar. No entanto, existe ainda o perigo de passarem fome nos montes de ouro, como seria se a lei proibisse a exportação de ouro. Quanto à segunda suposição, aquela do ouro que obtemos por comércio, é uma vantagem, ou o inverso, segundo o país que mais ou menos precisa dele, em comparação com os seus desejos das coisas úteis que devem ser cedidas para obtê-lo. Não cabe à lei julgar isto, mas aqueles que nela se preocupam, pois, se a lei deve partir deste princípio, que o ouro é preferível às coisas úteis, qualquer que seja o seu valor, e se deve agir eficazmente neste sentido, tenderia a colocar todos os países que adotam a lei na curiosa posição de ter muito ouro para gastar e nada para comprar. É o mesmo sistema que é representado por Midas, que transformou tudo o que tocou em ouro, por consequência, morreu de fome. O autor argumenta que enquanto o ouro e prata têm valor, esse valor deriva da capacidade de trocar esses metais por coisas úteis, como locomotivas, que proporcionam benefícios reais. Se um país com minas de ouro gasta mais esforço extraindo o ouro do que produziria fabricando diretamente os bens que o ouro compra, esse processo é ineficiente. Além disso, se o ouro não puder ser exportado, ele perderá valor e o país poderá enfrentar crises, como fome, mesmo com abundância de ouro. A comparação com o mito do rei Midas enfatiza que a acumulação de ouro sem a possibilidade de trocá-lo por bens úteis resulta em um paradoxo econômico. Muita riqueza em ouro, mas sem utilidade real. A regulação governamental que favorece a acumulação de ouro em detrimento de bens úteis pode colocar os países em uma posição desfavorável, com excesso de ouro e falta de recursos para atender às necessidades reais da população. Se o objeto de troca em questão fosse petróleo ou outro tipo de ativo, a análise econômica permaneceria semelhante em vários aspectos. O petróleo, assim como o ouro e a prata, possui valor porque pode ser trocado por bens úteis e serviços que proporcionam benefícios reais à sociedade.
O valor do petróleo, como o do ouro, deriva de sua capacidade de ser trocado por outros bens úteis. Por exemplo, o petróleo pode ser vendido para comprar máquinas, veículos, alimentos, etc., que atendem às necessidades da população e impulsionam o desenvolvimento econômico. Se um país gasta mais esforço e recursos extraindo petróleo do que o necessário para produzir diretamente os bens que o petróleo pode comprar, esse processo também seria ineficiente. Por exemplo, se a extração e refino do petróleo consomem mais recursos do que seriam necessários para fabricar localmente os produtos que o petróleo pode adquirir, isso representa um uso subótimo dos recursos. Se o petróleo não puder ser exportado, ele perderia valor dentro do país, da mesma forma que o ouro. A proibição da exportação de petróleo poderia resultar em uma superabundância interna, levando à queda de preços e possíveis crises econômicas, como escassez de outros recursos importantes. A analogia com o mito do rei Midas aplica-se igualmente ao petróleo. Acumular grandes quantidades de petróleo sem poder trocá-lo por bens úteis resultaria em uma riqueza ilusória. A riqueza real de um país está na capacidade de satisfazer as necessidades de sua população com bens e serviços, não apenas na acumulação de um ativo específico. A regulação governamental que favorece a acumulação de petróleo em detrimento de bens úteis pode ser prejudicial. Por exemplo, um país com vastas reservas de petróleo que restringe a exportação ou não investe na diversificação da economia pode enfrentar problemas de desenvolvimento com excesso de petróleo e insuficiência de outros recursos necessários para o bem-estar da população. Independentemente do ativo em questão, seja ouro, prata, petróleo ou outro recurso, a verdadeira riqueza de um país depende de sua capacidade de trocar esse ativo por bens e serviços úteis que atendam às necessidades da população. A eficiência na utilização dos recursos, a capacidade de exportação e a diversificação econômica são fundamentais para evitar uma riqueza ilusória e assegurar um desenvolvimento sustentável. Se você curtiu o conteúdo e quer mais análises como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. E claro, seus comentários são sempre bem-vindos. Um grande agradecimento a todos vocês que acompanharam até o final. Sem vocês, nada disso seria possível. Continuem com a gente aqui no Minha Mente Agitada. Até o próximo vídeo.